Como dizia o Chaves, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Nunca dá certo a vingança, hein? Um prato que se serve frio, mas eu discordo. De acordo com essas histórias que eu achei na internet, a vingança tem que ser servida muito quente, quase fervendo. Hum. Essas não são histórias comuns de vinganças passivo-agressivas, com bilhetinhos mal educados e pegadinhas para ensinar lições de moral. Essas são histórias de vingança elaboradas, que chegam a acabar totalmente com a vida das pessoas. De empresas destruídas, a traidores expostos do jeito mais vergonhoso possível. Pegue sua pipoca e proteja-se contra pessoas tóxicas, porque vamos dar uma olhada em histórias extremas de vingança que foram longe demais. O bagulho vai ser louco, hein? Então, Quem pra ri muito. brincadeira. Ó. Até certo ponto, todo mundo acha os irmãos um pouco irritantes, mas poucas pessoas podem dizer que eles são realmente demônios. Como o usuário do Reddit chamado Ryan descobriu desde cedo. O rapaz tinha um irmão gêmeo chamado Sebastian. Enquanto eles estavam crescendo, Sebastian fazia bullying constante contra Ryan. E como ele era o favorito dos pais, eles sempre se faziam de cegos para toda a situação. Sebastian brigava com Ryan, culpava ele pelas coisas e até fazia os amigos dele ficarem contra ele. Só isso já é o suficiente para perceber que Sebastian era um super babaca. Mas as coisas ainda estavam prestes a piorar. Quando os irmãos tinham mais ou menos 18 anos de idade, Ryan percebeu que era bissexual, mas os seus pais eram conservadores rígidos. Então, quando Ryan começou a namorar um rapaz chamado Daniel, eles tiveram que manter o relacionamento em segredo. Infelizmente, Sebastian viu os dois um certo dia, de mãos dadas em um local público, e como um bom dedo duro sem coração, ele correu para casa para contar a seus pais. Caralho, que X9, Eles ficaram rapaz. furiosos, e Sebastian fez de tudo para convencê-los a expulsar Ryan de casa. E no fim, ele conseguiu. Ryan não só teve que sair de casa, mas a sua relação com a família foi totalmente cortada. Ok, vamos avançar uns 10 anos agora. Ryan e Daniel estavam casados e felizes, vivendo uma vida muito boa, quando Ryan recebeu uma ligação de um dos seus únicos familiares, com quem ele ainda tinha contato. Ele disse que estava no hospital, mas não deu muitos detalhes, somente dizendo que Ryan tinha que ir para lá correndo. Assim que ele chegou, foi recebido por seus pais, que de maneira suspeita pareciam Hum. muito felizes em vê-lo, junto de seu irmão, que estava deitado na cama hospitalar. Bom, acontece que depois de viver uma vida desregrada e cheia de excessos, Sebastian precisava de um novo rim, com urgência. A lista de espera por um rim era muito extensa, e ele não tinha tempo para esperar. Mas Ryan, sendo seu gêmeo idêntico, seria uma combinação perfeita. Meu Deus, depois de tudo que Sebastian fez com Ryan, ele ainda esperava que lhe desse um rim? Bom, Ryan não ia ser passado para trás mais uma vez. Então, ele deu a resposta mais simples e devastadora possível. Não. Chocado, Sebastian pediu ajuda de seus pais, que imploraram para que Ryan mudasse de ideia. Mas ele os lembrou claramente das diversas vezes em que eles não fizeram nada para impedir que Sebastian o machucasse, e que eles o tinham expulsado de casa, simplesmente por ser quem ele era. Isso deixou claro que eles não se importavam com Ryan, como um todo, e por isso não iam conseguir seu rim também. Então, Ryan simplesmente se virou e foi embora. Uau! Nem eu acredito que eles Caralho. Porra, o mundo dá volta, hein? Essa história é de arrepiar, tiveram a velho. coragem de pedir algo assim, depois de tudo que fizeram. Bem no estômago. Create a professional. Ai, não tem O negócio é o seguinte, né, cara? O cara diz, o cara tem que pensar nos outros, o cara faria, o cara pá, puf. Mas não tem como a gente se colocar no lugar do cara e dizer que faria ou não faria. Só quem vive que pode dizer se faz ou se não faz, né? Esse é o porém, não tem arrego. Tem nada pior do que abrir a geladeira no seu local de trabalho e descobrir que alguém roubou o seu almoço. Nem mesmo Hum. bilhetinhos ameaçadores são capazes de impedir a ação desses ladrões de comida. Mas apesar das ameaças, alguns saqueadores de marmitas só aprendem do jeito mais difícil, que algumas pessoas não estão de brincadeira. Em 2008, o usuário do Reddit chamado Gustavsen estava trabalhando em um call center, que era um lugar bem ruim por si só. As regras eram super rígidas, não havia ventilação adequada, e o pagamento era tão ruim que algumas pessoas tinham que roubar pequenos objetos, e isso incluía o almoço de outros funcionários. A situação era tão precária que era comum algumas pessoas colocarem laxante e leite estragado em suas marmitas, como uma forma de mandar um recado, mas nem isso era capaz de impedir esses ladrões de comida. Pelo menos até o dia em que Gustavsen ficou sabendo que alguém colocou uma marmita na geladeira com uma etiqueta que dizia veneno de rato, não coma. Achando que não passava de uma brincadeira, o ladrão de comida entrou em ação e devorou até o último bocado. Não demorou muito até que naquela tarde, uma mulher de repente caiu no chão, sofrendo de um sangramento interno muito grave. Foi então que eles perceberam que aquilo não se tratava de uma brincadeira. A infeliz ladra de comida foi levada para o hospital e sofreu danos permanentes em seu sistema digestivo, rins e fígado. O dono daquela marmita nunca foi encontrado, mas eu duvido que a mulher volte a roubar outro almoço em sua vida. Caralho, também não precisa disso, né, velho? Porra! Oxe, quase matou a mulher, rapaz. Tu é louco? Vingança em família.
Caralho. Você alguma vez já teve que ir numa grande reunião de família? É, elas podem ser terríveis, especialmente quando você é o alvo de todas as piadinhas dos seus parentes, como no caso do usuário do Reddit, Why Do You Read Names, que eu vou chamar de Max nessa história. Bom, um dos primos de Max, chamado Randy, sempre implicava e fazia ele passar vergonha na frente de todos, durante essas reuniões de família. Infelizmente, o restante da família só ficava assistindo a tudo isso, nunca mandando Randy parar ou diminuir as brincadeiras, mesmo quando ele passava dos limites. Randy parecia ter do bom e do melhor, uma bela casa, uma esposa amável, filhos inteligentes, mas ele ainda sentia a necessidade de implicar com Max. Isso parece atitude de criança, e não de um adulto crescido. Bom, um dia, Max viu Randy na rua, com seus braços em volta de uma mulher, que com certeza não era sua esposa. Então, Max resolveu observar a cena mais de perto e registrar tudo. Ele sacou seu telefone e tirou diversas fotos do casal de mãos dadas, se abraçando e beijando, com direito à Fudeu. língua e tudo. Então, Max imprimiu todas as fotos e esperou pacientemente até a próxima reunião de família. Quando todos estavam sentados na mesa de jantar, Randy começou seu ritual de bullying contra Max mais uma vez. Foi então que, de repente, Max jogou todas as fotos em cima da mesa. Toda a família, incluindo a esposa e os filhos de Randy, demoraram um tempo para entender o que eram aquelas imagens que eles estavam olhando. E então parecia que os portões do inferno tinham sido abertos. Eles começaram a gritar, brigar e chorar, e Max foi expulso da reunião. Mas foi Randy que acabou pagando mais caro no final das contas. Nos meses que se seguiram, a esposa de Randy pediu o divórcio, e ele perdeu a guarda dos filhos. E para colocar uma grande cereja no topo desse sundae de vingança, Max se casou. E algo me diz que Randy não foi convidado para essa festa. Ah, deve ser convidado mesmo. É um perigo. Vingança fedorenta. Ser um pai solteiro é uma tarefa difícil bastante, mas quando você tem uma fonte de renda limitada, os gastos como aluguel e outras despesas ficam bastante restritos. E esse era o caso do usuário do Reddit, chamado Galera1. Ele tinha alugado um apartamento pequeno, velho e mal conservado. Ele e seu filho eram quietos e não tinham problemas com outros inquilinos, pelo menos até o novo e terrível vizinho se mudar. Ele tinha um carro todo cheio de personalizações e modificações, que ele tratava como um filho. Tanto que o Puta motor do merda. carro tinha que ser aquecido todos os dias, durante 10 ou 15 minutos. Ele ligava o motor e deixava o carro soltando uma densa nuvem de fumaça pelo seu escapamento. Bom, galera não teria se importado com isso, mas o local onde o vizinho estacionava o carro era bem do lado da janela do quarto do seu filho de 4 anos de idade, e a fumaça estava fazendo a criança ficar doente. Então, um certo dia, galera tentou pedir com educação que o homem não esquentasse o motor do carro ali, já que o estacionamento do prédio era bem grande. Com isso, o motorista ficou muito irritado e gritou com galera, dizendo que ele não tinha nada a ver com a criança e que não sairia dali. Chocado, galera foi para casa, mas ele sabia que fazer uma reclamação para a administração não ia resolver o seu problema, e ele também não tinha condições de se mudar. Ele então começou a bolar a sua vingança de baixo orçamento. No dia seguinte, ele arrumou uma garrafinha tipo squeezy e colocou alguns ovos podres dentro dela. Ele também encontrou uma caquinha de cachorro na rua. Eu vou vomitar. Misturou tudo na garrafa, e então deixou tudo no sol por alguns dias, fermentando. Finalmente, nas primeiras horas da madrugada de um dia, que prometia ser particularmente quente, galera pegou sua garrafinha de sopa fedorenta e foi até o carro, que por sinal era um modelo antigo, daqueles que tem a janela triangular de quebra-vento, que o motorista tinha esquecido aberta durante o dia anterior. Então, galera espirrou todo o conteúdo da garrafa dentro do carro, cobrindo todos os cantos que ele pôde alcançar com o líquido fedido. Ele então se livrou da garrafinha, voltou para casa e fingiu que estava dormindo. Pouco tempo depois, a vizinhança foi acordada pelo doce e harmonioso grito de "Mas o que foi que aconteceu aqui?" Com alguns Quando a galera olhou pela janela, o motorista estava vomitando do lado de fora, tentando desesperadamente descobrir de que lugar do seu carro vinha aquele cheiro asqueroso. Ele pegou um balde com água e sabão e tentou esfregar violentamente os bancos do carro, e logo as pessoas começaram a se aglomerar em volta para assistir. Percebendo que não iria conseguir se livrar do mau cheiro, os bancos do motorista e do passageiro, e então os jogou no lixo. Nesse momento, havia uma multidão de mais Caralho, o prejuízo foi grande, de hein? 30 pessoas olhando e rindo. Na frente de todas essas pessoas, o homem entrou no carro, que estava sem os bancos, e foi embora. Galera nunca mais viu esse carro estacionado por ali. E é assim que se combate seu vizinho com o baixo orçamento. Resolvido. Impostor de impostos. Se você quer atingir um negócio no ponto onde mais dói, é só você chamar a Receita Federal. No começo dos anos 2000, a usuária do Reddit chamada Fancy Cat 11 tinha acabado de sair da faculdade e começou seu novo emprego em uma pequena empresa de design e publicidade. Mesmo que o salário parecesse bom, logo ela percebeu que também estava fazendo serviços de recepcionista, secretária, arquivista e até zeladora. Apesar de estar claramente sobrecarregada, ela continuou sem nunca reclamar. No entanto, quando chegou o período de fazer a declaração de impostos, seu chefe mandou ela fazer um pedido de prorrogação de prazo na declaração. Ele tinha um motivo que parecia razoável, então ela concordou. Mas quando ela foi pedir uma autorização na semana seguinte, ele disse para ela pedir outra prorrogação no prazo, e isso pareceu suspeito.
Tão suspeito que Fancy resolveu olhar os registros de impostos por conta própria, e logo ela encontrou toda a papelada. Estava tudo pronto, só faltava ser assinado por seu chefe, mas ele estava retendo o dinheiro dos impostos em sua conta, enquanto fazia parecer que a culpa pelo atraso do pagamento era de Fancy. Bom, ela não gostou nada Caralho, que pilantra, hein? disso. Então, na segunda-feira seguinte, Fancy Porra. entregou sua carta de demissão e foi direto para o escritório da Receita Federal, também conhecido como RF. Ela entregou a eles todas as evidências que tinha conseguido contra o seu chefe e descobriu que, apesar do valor dos impostos estarem sendo deduzidos do seu pagamento, o homem nunca tinha pago uma única taxa da RF em todos os anos de seu negócio. Os fiscais não ficaram nada felizes com isso. Mas Fancy ainda queria mais. Ela começou a telefonar para todos os parceiros comerciais de longa data da empresa e informou a todos eles que a Receita Federal estava indo investigar os negócios de seu ex-chefe, e todos eles cortaram relações na hora. Afinal, eu não conheço nenhum empresário que quer ser investigado pela RF, não é mesmo? Bom, depois da investigação minuciosa da Receita Federal e para o desespero de seu ex-chefe, o negócio começou a decair, muito rápido. Sempre que Fancy passava pelo escritório, ela percebia que estava cada vez mais mal cuidado e vazio. E um ano depois, ele foi fechado para sempre. Moral da história: não ferre com seus funcionários e sempre mantenha os impostos em dia. Parada quente. Se tem uma coisa que me deixa chateado, é quando alguém estaciona em minha vaga. É muito irritante, ainda mais se o clima estiver ruim. Como o usuário do Reddit, Meltdown, sabe muito bem. Em uma noite de neve forte, sua namorada avisou que estava indo para casa. Ele então foi ao estacionamento e ficou mais de uma hora removendo a neve de uma vaga, especialmente para ela. Ele deixou um aviso, dizendo para que não estacionasse naquela vaga, já que ele tinha Ah, é um perigo que não vai estacionar, né? limpado tudo à mão. Mas parece que as pessoas realmente sabem ser escrotas. E em poucos minutos, algum motorista egoísta já tinha tirado o aviso e estacionado bem ali. Com um misto de frio e raiva, Meltdown ficou totalmente furioso. Sua namorada precisou encontrar outro lugar para estacionar e passou a noite em seu apartamento. Assim que ela dormiu, ele pegou uma lata de fluido para isqueiro, foi até o carro e colocou fogo em todos os 4 pneus, antes de correr de Porra! volta para o apartamento. Em poucos minutos, ele começou a escutar o som dos pneus estourando e explodindo. Na manhã seguinte, Meltdown foi levar o lixo para fora e observar o dano que ele havia causado. E cara, que bagunça! A estrutura do carro estava intacta, mas o motorista ia precisar de 4 rodas novas, além dos pneus e outros reparos estéticos. E é por isso, meus amiguinhos, que a gente não estaciona na vaga dos outros. É isso aí.